para você. Uma excelente terça-feira. Que bom ter você aqui para mais um dia de estudos. Quero convidar você com a sua lição na mão, acompanhando comigo o estudo de hoje, que tem como título Endireitando as Coisas. Baseado no título e no que nós já vimos de sábado até aqui, você já deve imaginar mais ou menos do que nós vamos tratar. Quando aceitamos o valor da restituição de Deus pelos erros cometidos contra Ele ou alguma outra pessoa, nosso Criador exige que sigamos alguns passos. E eu quero que você pegue aí uma canetinha, um marca-texto, o que você tiver, porque a gente vai marcar esses passos porque eles são muito importantes. E você vai pegar e vai anotar no papelzinho, num post-it, no que for, e você vai colar no espelho, vai colar no retrovisor do carro, vai colar em cima da lição, em cima da Bíblia, em algum lugar, qualquer lugar que você tiver aí acesso diário e constante, para você olhar para esses itens e lembrar, porque nós vamos fazer o nosso compromisso de realizar esse passo a passo que está aqui na lição. Combinado? É um combinado nosso aqui. Então, pega aí um papel, um post-it, qualquer coisinha que você tiver, mas é importante anotar e colar num lugar que você tenha muita visibilidade para lembrar desses passos diariamente. Quais são eles? Eu tenho uma boa notícia para você, são só 3. Olha que simples, tá vendo como Jesus ele é muito prático, muito simples nas coisas? São só 3 passos. Mas acredite, esses passos são fundamentais para endireitarmos as coisas. O primeiro, confesse. É necessário que a gente abra o nosso coração. Não é pra você pegar e ir lá na internet e fazer um desabafo pro mundo inteiro saber. Calma. Respira. O confessar, primeiro, confesse a Deus o que você fez. Senhor, hoje eu fiz tal coisa contra aquela pessoa. Fiz assim, assado, dessa forma, prejudiquei fulano nisso e naquilo. Fiz. Confesse. E também para a pessoa que você prejudicou, caso tenha algum envolvido aí nessa questão. Se o prejudicado for só você mesmo, ok, você confessou para Deus. Mas se você prejudicou alguém, vá até essa pessoa e fale, olha, eu fiz tal coisa e prejudicou você. Tal coisa que aconteceu com você, tal situação, foi por conta do que eu fiz. Então, estou confessando para o prejudicado. O segundo ponto é faça a restituição. É devolver ali o que você pegou e adicionar 20% a isso, é o que ensina o livro de Levítico. 20% porque o pecador estava confessando o pecado e, em vez de ser surpreendido e, consequentemente, forçado a fazer a restituição. Aqui nós vemos o quê? A misericórdia de Deus demonstrada por aqueles que são rápidos em confessar a culpa e fazer as pazes com ele e com aqueles a quem prejudicaram. Aí você pode falar assim, mas o que eu fiz não prejudicou a pessoa financeiramente. Não tem como eu devolver 20%. Então, pensa aí com essa cabecinha maravilhosa que Deus te deu. Caso você não consiga pensar em nada, ore, chame o Espírito Santo para uma conversa, que com certeza ele vai te dar uma luz aí, vai mostrar o que você deve fazer, mas é muito importante nós, de alguma forma, restituirmos as pessoas nas quais prejudicamos. Independente da forma como você prejudicou, é importante restituir essa pessoa. Algumas pessoas defendem que os descendentes daqueles que prejudicaram a outros sejam responsáveis por fazer a restituição, mas isso não é apoiado na Bíblia. Por exemplo, vamos a um exemplo, tá? Meus pais fizeram algo contra alguém, tá? Por exemplo, meu pai teria que restituir um valor para uma pessoa e ele não o fez. Então agora isso é responsabilidade minha. Não. Isso não é bíblico. Deus jamais pune os filhos pelos pecados de seus pais, a menos que o filho participe do mesmo pecado.
Então, por exemplo, meu pai tinha essa dívida a ser restituída com alguém. Eu não sabia, não participei disso, não tinha envolvimento algum. Não tenho que restituir nada, porque cada um é responsável pelo seu erro. Agora, se eu sabia, se eu participei, se eu estava envolvida naquilo, então sim, eu tenho que restituir no lugar dele ou junto a ele, porque eu estava envolvida naquela situação. Então, se você está envolvido no erro do outro, você precisa sim participar da restituição. Agora, se foi um erro dele, é ele consigo mesmo e com Deus. Então, a sua restituição compete à parte que você danou os outros, que você feriu a outros, que você machucou a outros, e não o que outras pessoas fizeram. E o terceiro ponto é ofereça um sacrifício. Mas, Tawana, a gente já não viu lá nas outras semanas que o negócio de sacrifício era uma forma didática de Deus explicar para o povo que Jesus ia vir e morrer pelos nossos pecados e que agora não precisa mais? Sim, foi isso que eu falei para vocês durante essas semanas. Então fica calmo aí que eu não vou pedir para você pegar cordeirinho nenhum e sair sacrificando. Você vai fazer o quê? Quando nós vemos ali no livro de Levítico, essa questão da oferta pela culpa, o pecador tinha confessado o erro, feito a restituição. Então agora ele precisava depender do sangue de Jesus para cobri-lo. Da mesma forma que hoje nós precisamos também do sangue de Jesus para o perdão e expiação dos nossos pecados. Como sempre, Deus oferece isso com grande generosidade, especialmente porque o pecador demonstrou por meio de confissão e restituição o arrependimento por aquilo que fez. Então é por isso que o único sacrifício aceitável ali para a oferta de culpa era o cordeiro, que era um dos sacrifícios mais caros. Ele só perdia para a questão ali do novilho, que era mais caro, né, do que o cordeiro, mas expressava alto custo que o pecado exige, mesmo quando alguém é perdoado. Ainda que sejamos perdoados por meio da morte de Jesus, o pecado tem consequências e muitas vezes deixa cicatrizes enormes em nós e também nas outras pessoas. Por isso, às vezes, é necessário ali alguns sacrifícios para restituirmos, para endireitarmos as coisas. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto no nosso momento hipertexto. Já estou muito animada para compartilhar com você o nosso momento hipertexto, mas para isso você tem que fazer o quê? Compartilhar o vídeo de hoje com o pessoal da sua classe e seguir a gente no Instagram, @lição_es, e aproveita para ativar o sininho de notificação que às 4 horas, quando o vídeo sair, você é notificado e não perde o vídeo do dia. Combinado? Espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos da lição da Escola Sabatina Jovem.